Shalom, queridos, graça e paz. Fico muito feliz por mais um dia estar trazendo o maná do céu. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos na paz do Senhor, na paz que excede todo entendimento. Espero que desde o último vídeo todos tenham sido edificados com as palavras. Espero que para aqueles que tomaram posse, que receberam, algo tenha se tornado novo na sua vida e que Deus tenha derramado uma unção de renovo sobre a vida de vocês, amém? Fico muito feliz, peço que desde já os irmãos curtam o vídeo, se inscrevam, né? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, compartilha esta mensagem com mais irmãos que estão necessitados de uma palavra, de um maná que vem do céu. Amém, meus queridos? Eu quero trazer uma mensagem e o texto base dessa mensagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. O Senhor vai dizer: se, pois, o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos, a mensagem que trago hoje aos irmãos é a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Queridos, quando nós falamos em libertação, né, vem somente uma coisa na nossa cabeça. É demônios correndo de um lado para o outro, demônios, pessoas manifestando demônios, correndo de um lado para o outro, né? Pessoas manifestadas que não têm controle sobre si. E libertação não tem nada a ver com isso, tá? É claro que pode acontecer de Satanás não querer perder uma vida ou por algum mistério da parte de Deus, o diabo manifestar naquela pessoa. Não estou dizendo que isso não existe. Existe sim, e é um assunto muito sério. Mas nem sempre, quando falamos em libertação, necessariamente é necessário que um demônio manifeste em alguém, que o demônio tome posse da vida de alguém, para que aquela pessoa tenha uma libertação na vida dela. Muitas das vezes nós acreditamos que para uma pessoa estar com algo dando errado na vida dela, que Satanás está investindo na vida dela, acreditamos que ela só vai ser liberta se manifestar um demônio na vida dela, e se chegar lá e ela cair, falar tudo aquilo e se contorcer, e não necessariamente é isso, meus queridos. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto de libertação com os irmãos, amém? A libertação, ela não é sinônimo de exorcismo, né? É claro que, como eu já adiantei, às vezes o diabo ele não quer perder uma alma ou a vida de alguém. Então ele manifesta naquela pessoa por algum motivo que nós desconhecemos. Talvez porque não quer perder aquela alma. Mas há poder no nome de Jesus, meus queridos. Há poder no nome de Jesus. Não é a nossa unção, não é a nossa santidade, não é a nossa busca que vai expulsar os demônios. É o nome poderoso de Jesus. É claro que nós vamos ser usados como um vaso valoroso do Senhor. Nós vamos ser usados como um meio, um instrumento do Senhor para realizar aquela obra que é expulsar o demônio das pessoas, mas não depende de nós, e sim do nome poderoso de Jesus, que pode todas as coisas, porque há poder nesse nome, meus queridos. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu não quero somente instruir os irmãos, mas eu quero encorajar vocês a buscar por libertação na sua vida. Meus queridos, a libertação ela não é necessariamente só você ser liberto do diabo na sua vida, não é só você ser, meus queridos, liberto, cair, bolar, manifestar demônios, não é somente isso, meus queridos. A libertação é você ser liberto de culpas que existem no seu coração por coisas do passado. A libertação é você ser liberto de vícios, de droga, de cigarro, de cocaína, de álcool, de crack, de maconha, que muitos dizem por sinal que não viciam, mas viciam sim. E é ilícito, meu querido. A libertação ela é para todas essas áreas.
É libertação para hábitos de pornografia, vícios de masturbação. Essa é a verdadeira libertação em Cristo Jesus, meus queridos, e não necessariamente manifestar, como eu já disse aqui. Pode acontecer, sim, mas não necessariamente é uma regra para que você seja liberto. A verdadeira libertação está no erguer as mãos e confessar: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Aleluia! Hoje eu quero, aproveitando aqui, adiantando, falar sobre 3 pontos que nos impedem de ser libertos, meus queridos. O primeiro ponto é a falta de desejo. Muitas pessoas, convertidas ou não, elas, principalmente as convertidas, elas têm o desejo de querer o Espírito Santo na vida delas, de buscar o Espírito Santo na vida delas, de querer ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio da unção de Deus, da Shekinah, que representa a presença de Deus. E esse mesmo desejo, meus queridos, nós temos que ter na libertação de áreas da nossa vida. Seja na libertação de vícios, seja na libertação de hábitos, seja na libertação de culpa que há por algo que aconteceu no passado. A culpa pode ter sido nossa, sim, mas a culpa também pode não ter sido nossa. E Satanás nos acusa, porque é para isso que ele veio desde o início. Ele veio e será sempre o acusador. Ele vai te acusar sempre, apontar o dedo para você e dizer: você é culpada, você é culpado. Mas não necessariamente, meu querido, porque essas culpas que você tem, elas foram levadas naquela cruz por um homem chamado Jesus, 100% homem, 100% Deus e 100% santo. Aleluias! Então, meus queridos, a falta de desejo é o que impede muitas pessoas de ser liberta. Não existe libertação sem renúncia. Deve haver renúncia, meu querido. Aleluias, glória a Deus. Receba isso. Segundo ponto, meus queridos, irmãos, a síndrome do que será. A síndrome do que será, ela está presente em todos os pontos da vida do crente, meus queridos. A síndrome do que será, ela está presente em todos os caminhos que o crente tomar na vida dele. A síndrome do que será, ela vai estar presente do início até o fim, por conta da nossa carne pecaminosa, por conta dos nossos pensamentos que pensam: o que será que vão achar de mim? Começa no aceitar Jesus. No aceitar Jesus, você pensa: o que será que vão achar de mim? O que será que meus amigos vão pensar quando eu aceitar? O que será que vai acontecer com a minha vida? O que será que acontece se eu levantar a mão e aceitar Jesus? Depois vem a síndrome do que será, para ser liberto. O que será que vai acontecer? O que será que as pessoas vão pensar se eu cair? O que será que as pessoas vão achar se eu manifestar um demônio aqui? Mesma coisa no batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. O que será que as pessoas vão achar se eu sair rodando? O que será que as pessoas vão achar se eu começar a falar em línguas estranhas ou noutras línguas? Vão achar que eu tô louco. O que será que vão achar? Meus queridos, enquanto essa síndrome do que será existir na sua vida, você não vai conseguir avançar. Você não vai retroceder. Você pode retroceder, mas acredito que não. Mas você também não vai avançar. E você vai ficar no meio termo, mas com Deus não existe meio termo. Na caminhada com Cristo não existe meio termo, meu querido. Não existe meio termo entre céu e inferno. Não existe meio termo entre Jesus e Satanás. Devemos avançar sempre. Esquecer o que as pessoas vão achar, o que elas vão pensar, não me importa. O que importa é o que Jesus está querendo fazer na minha vida. Aleluia. Então,
Repreenda toda essa síndrome do que será da sua vida, meu querido. Seja para libertação, seja para aceitar Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. E não é você que aceita Ele, é Ele que te escolhe, tá? Mas o termo aceitar é só um ato de fé pública. Amém? Então, repreenda toda essa síndrome do que será da sua vida. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Terceiro ponto, meus queridos, é o medo. Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo que os outros, mas não tanto, eu estou me adiantando ao máximo possível para trazer todo o conteúdo para vocês. Lembrando aos irmãos, não se esqueça de deixar o like, comente aqui sua dúvida, pedido de oração também. Pode deixar aqui nos comentários. Eu pretendo fazer uma live ou um vídeo intercedendo por todos os pedidos que forem deixados aqui, amém? E compartilhe esse vídeo. Não passa por aqui sem compartilhar ele, não. Tem alguém precisando disso, tem alguém precisando ouvir isso. Seja boca de Deus, seja usado pelo Senhor, amém? Aleluias. Meus queridos, o terceiro e último, e não menos importante, é o medo. O medo é o terceiro ponto que te impede de ser liberto. Assim também, como citado anteriormente, na falta de desejo, tudo o que acontece, meus queridos, tanto para a libertação, para aceitar Jesus, no batismo com o Espírito Santo, o medo está presente. O medo do que vão achar. O medo do que vai acontecer. Será que se eu manifestar um demônio aqui, eu vou morrer, não volto mais? Será que eu vou sentir dor? Meu querido, seja liberto. O que Jesus tem para fazer na sua vida é sobrenatural, é poderoso. O testemunho que Deus tem é poderoso, meu querido. O testemunho que Deus tem para a sua vida, ele não é para ficar guardado dentro de você. Aceite aquilo que Deus tem para você, mas Deus, Ele só poderá cumprir o propósito dele na tua vida após a libertação. A própria palavra diz: luz não se mistura com trevas. Como você quer ser batizado com o Espírito Santo se você não for liberto das trevas, meu querido? Abra seu coração, não sinta medo do que vão achar ou do que pode acontecer. Creia em Jesus, meu querido, Ele está na peleja da tua vida. Peleja quer dizer batalha ou algo do tipo. Ele está na peleja pela tua vida, não tenha medo. Mesmo que você manifeste, você vai ser liberto. E a partir daí o Espírito Santo de Deus passa a habitar. E quando Ele entra, meu querido, tudo muda, nada fica igual. Os hábitos vão embora, os vícios vão embora. Aleluias. Mas Jesus entra e Ele reina, Ele faz coisas milagrosas na sua vida. Eu sou um testemunho vivo, meus queridos. Eu fui escravo do diabo por muito tempo. Um vício de cigarro, um adúltero. Não era um bom pai, não era um bom marido. Lembro-me quando minha esposa ganhou bebê, e o bebê acho que não tinha nem um mês, e eu saí para beber e deixei ela sozinha em casa, ainda de resguardo. Eu sou um improvável, meus queridos, mas aceitei o propósito de Cristo na minha vida. Fui liberto e Ele tem me usado para coisas maravilhosas, para a glória dele. Não é nada para mim e não é por mim e não é por minha causa. É dele, por ele, para ele. Aleluia. A glória vem dele, a graça vem dele, o perdão vem dele, a unção vem dele e nada vem de mim, nada. Que eu diminua, ele cresça e a graça dele me basta. Eu vou tirar um dia para dar o meu testemunho aos irmãos.
talvez o próximo vídeo. Amém? Então não sinta medo, meus queridos. E agora eu quero falar rapidamente sobre 3 pontos para a libertação. Primeiro ponto, se arrepender, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam. Aleluias! Meus queridos, as pessoas falam que Jesus demora a voltar, não. Ele está esperando pessoas serem libertas. O desejo do coração de Deus é salvar todo mundo, mas o desejo de todo mundo não é ser salvo. Meus queridos, por Deus, Ele salvaria todos nós. Na verdade, Deus criou a nós para não existir salvação. Você já parou para pensar isso? Ele nos criou para viver em santidade, em comunhão com a gente, lá no Éden. Mas por conta do pecado que entrou no mundo, Ele nos concedeu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha sim a vida eterna. Então é necessário, meus irmãos, que nós nos arrependamos. E o arrependimento, ele é uma chave que abre muitas portas no reino de Deus. O arrependimento, ele é muito importante. É após o arrependimento que o teu nome é escrito no livro da vida. É após o arrependimento que o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. É após o arrependimento que você vai ser liberto. É após o arrependimento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. O arrependimento é um dos pontos mais importantes para a libertação na sua vida. E lembrando, o arrependimento é a chave de muitas portas do reino de Deus. Memorize isso, meu querido. Segundo ponto dos 3 pontos para a libertação, confessar. Meus queridos, Deus, Ele já conhece os planos do nosso coração. Ele já conhece, a Bíblia diz que Ele já sabe o que nós vamos falar antes mesmo de abrirmos a nossa boca. Mas você sabe o porquê que Ele nos incentiva a orar? Porque Ele quer ouvir da nossa boca. Meus queridos, Ele quer que nós confessemos. Ele quer ver a nossa atitude. Ele quer ver o tamanho da nossa fé. E é por esse motivo, meus queridos, que nós devemos confessar as nossas culpas. Confesse a Deus, procure um irmão também. A Bíblia diz, se eu não me engano é no livro de Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Converse com alguém de sua confiança, mas confiando em Deus, porque o homem é falho e quando o homem é infiel, ele permanece fiel. Aleluia! Confesse essa culpa ao Senhor, meu querido. Retire tudo isso do seu coração e Deus tem uma graça maravilhosa para derramar sobre a sua vida, meu querido. Aleluia! O terceiro ponto é abandonar. Após os 2 primeiros passos, que é o arrependimento e confessarmos, vem o abandonar, meus queridos. Nós nos arrependemos, confessamos a Deus e após isso, meus queridos, nós abandonamos o pecado, abandonamos os vícios, abandonamos os hábitos, abandonamos as culpas, porque o Senhor já nos restaurou, o Senhor já nos curou, o Senhor já nos deu livramento e agora Ele habita em mim e não há quem me pare, porque Cristo reina na minha vida. Aleluia! Após abandonar, não é somente abandonar, mas é permitir que o Espírito Santo de Deus, Ele dirija a sua vida, os teus caminhos, os teus pensamentos, a tua fala, as tuas atitudes. Aleluia! Após isso, meu querido, aleluias! Deus é maravilhoso, meus queridos. Após você abandonar, você vai ver que a graça do Espírito Santo vai ser derramada sobre a sua vida.
Abandone, meus queridos. Se arrependa, confesse, porque assim como eu também fui tirado do poço do abismo, da mesma forma que Satanás queria tragar a minha vida, ele anseia fazer com a sua. Deus já me concedeu diversas vezes, meu querido. Ele já me livrou, Ele me deu diversos livramentos. Porque muitas vezes nós preferimos as coisas das trevas do que as de Deus. Mas abandone, meus queridos, se arrependa, confesse a Deus e abandone e viva para aquilo que Deus te chamou. Viva para aquilo que Deus te buscou. Viva para aquilo que Ele te libertou. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Eu quero que você repita assim comigo: Deus é bom, o diabo não presta. O diabo escraviza, mas Jesus liberta. Jesus é bom, meus queridos. Devemos sempre buscar a libertação nas nossas vidas, a fim de que matemos o velho homem, sendo novos convertidos, ou mesmo que seja anos. Tem pessoas que estão na igreja há anos, mas ainda necessitam de libertações específicas na sua vida. Existem pessoas sentadas nos bancos da igreja que não foram libertas por completo. Não porque não querem, às vezes porque não conseguem. Podem ser culpas, vícios, pornografia, drogas, álcool. Por mais que você esteja no banco da igreja sentindo culpa, sentindo medo, que você esteja praticando algo que não vem de Deus, seja a pornografia, seja o vício, seja o adultério, seja o que for, meu querido, meu irmão, minha irmã, converse com alguém, fale com Deus, fale para o Senhor: Deus, me ajuda, derrama um renovo na minha vida, me perdoa. Converse com alguém, meu querido, não guarde isso no seu peito e não pense que você vai conseguir se libertar sem estar na casa do Pai. O meu maior erro foi esse, foi achar que eu seria liberto de mim mesmo, dentro da minha casa, quando eu precisava de Jesus na minha vida. Não cometa a mesma falha que eu, mas abra mão, diga: Satanás, aonde isso começou, hoje eu quebro em nome de Jesus. Porque hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e no nome dele eu sou liberto, porque eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro Santo naquela cruz. Aleluia. Declare que sua vida é do Senhor. Declare que você e a sua casa servirão ao Senhor. Declare sobre a sua casa libertação. Declare sobre a sua família libertação. Declare sobre os teus amigos libertação. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, Senhor e querido Deus, te agradecemos por mais uma palavra, te agradecemos por mais um dia o Senhor falar conosco, Pai, por meio do Teu Evangelho, meu Deus. Te agradecemos, Pai, por nos libertar, meu Deus, das astutas ciladas do diabo, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu clamo por essas almas que ainda necessitam e de uma libertação específica na sua vida, seja ela com culpa, com hábito, com vício, meu Pai. Em nome de Jesus, dê ordem aos teus anjos, Pai, que o teu Espírito Santo visite esse coração e ele seja moldado em nome de Jesus. Promova libertação, cura interior sobre a vida dessa pessoa e que ela declare que o Senhor é o meu Deus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus eu oro e consagro este vídeo ao Senhor, que o Senhor, Pai, leve ele aos irmãos que estão necessitados desta palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém. Aleluias. Glória a Deus, meus queridos.
muito feliz. Fogo do Espírito Santo, assim como desceu aqui, visite este lugar que você está agora, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir esse vídeo e compartilha, meus queridos, compartilha com todos que você conhece, porque há pessoas necessitadas dessa palavra para a vida delas. Em nome de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Que Deus abençoe.